Virando a Maré, experiência de quase morte e órfãos da Nicarágua. Mensagem do dia 5 de março de 2017. Que a alegria do Senhor seja nossa força, moradores do coração. Bem, quero levá-los rapidamente ao que está acontecendo nesses últimos 3 dias. Primeiramente, tem sido um tempo muito intenso na política. E eu creio que o Senhor tem nos permitido fazer um monte de ofertas a Ele. E em particular eu gostaria de lhes falar sobre um casal que está no nosso chá de oração. Eles estão passando por provações bem extraordinárias, onde a esposa estava no precipício da morte. Ela é verdadeiramente o que eu chamaria de alma vítima. Muitos de nós também somos, mas ela é realmente, surpreendentemente, uma alma vítima. Seus rins falharam. Ela teve um ataque cardíaco. Sua pressão arterial caiu e, pela enésima vez, não se esperava que ela passasse dessa noite. Mesmo que ela estivesse em suporte de vida, porque metade do seu coração havia parado. Uau! Todos os nossos corações foram movidos por ela. Ela passou por um procedimento em seu coração após um ataque cardíaco. E um lado do seu coração parou de funcionar completamente. E seus rins se fecharam. E codificou que 2 vezes entrou em coma. Mas todos nós invadimos o céu, oramos em procuração a ela e ela se manteve firme, mesmo que os médicos quisessem desconectá-la dos aparelhos. Graças a Deus, seu marido não permitiu. Em espírito, enquanto isso estava acontecendo, eu vi o que muitas vezes vejo quando uma alma cristã é levada ao céu. Eu vi um cordão de prata que vinha do cordão umbilical de nossos corpos e ia até o céu. E eu acredito ser um túnel, mas que muitas pessoas falam bem pouco sobre isso. E eu vi que ela não estava mais em seu corpo, mas diante do Senhor no céu, em gloriosas vestes brancas. No entanto, o Senhor me disse que ela iria sobreviver. Bem, como se estivéssemos todos em alfinetes e agulhas ligados a ela nesses 2 dias e 2 noites. E agora ela recuperou a função de seus rins. Eles estão normais. Em ambos os lados do seu coração, sua pressão arterial agora está normal. E ela está consciente, exausta, mas consciente. E os médicos estão confusos. É simplesmente um milagre. Não há outra explicação. Este é um casal notável, escolhido para representar a terra e ficar entre o céu e a terra pedindo misericórdia. E a misericórdia é o que eles também obtiveram, não apenas para ela, mas para o mundo inteiro. Meus queridos, a maré está começando a mudar em nosso país. Bem devagar, mas está começando a mudar. Mas devo perguntar, você está fazendo a sua parte para informar as pessoas sobre quem e o que nosso presidente é para o mundo livre? Ela fez a sua parte, sem dúvida, será chamada de novo. E não é só ela que é uma alma vítima, mas também seu marido por causa do sofrimento que ele sofre ao ver sua bela noiva em seu leito de morte, mas totalmente nas mãos de um Deus misericordioso. Gostaria de propor que cada pessoa que tenha anulado o presidente Trump por causa da mídia mentirosa, seja responsabilizado. Uma maneira simples de fazer isso é dizer: você pode me dizer tudo sobre o quão ruim este homem é
depois de ouvir seu discurso ao Congresso. Mas até você ouvir do homem diretamente a informação que você está se baseando. Não é da fonte, mas de uma mídia irritada, ressentida, levada dos bastidores por Barack Obama, que também está com raiva e ressentimento de que seu fantoche Hillary Clinton não tenha sido eleita. Então, depois que você ouvir o seu discurso, vou ouvir o que você tem a dizer sobre ele. E isso é o que eu faço com as pessoas. Você sabe, você se reúne com sua família, sem causar discussão ou guerra. Simplesmente diga: vou ouvir o que você tem a dizer sobre o presidente Trump. Mas antes que você fale, eu gostaria que você escutasse seu discurso no Congresso e ouvisse o homem você mesmo e julgue por si mesmo. E se eles voltam com um monte de argumentos contra ele para lhes fazer uma pergunta simples: esse homem tem o melhor interesse do povo americano em mente? Este homem beneficiou a economia? Este homem está preocupado que todos deveriam ter um emprego? Este homem está reformando os cuidados de saúde para que isto seja acessível? Será que este homem vai gastar mais dinheiro na defesa porque os nossos militares têm ficado muito fracos em comparação com outros países? Ele vai reconstruir a América? Ele está mesmo preocupado com os direitos dos migrantes? E pesando judiciosamente contra aqueles terroristas que entram neste país e atiram em vítimas inocentes? Ele está preocupado com a segurança da América, fazer regras mais fortes sobre quem pode entrar no país e quem não pode? Prevenindo coisas como os terríveis tiroteios em Fort Lauderdale e Califórnia? Você pode ter um monte de coisas para dizer contra este homem, mas de uma olhada, não há algo de bom que ele está fazendo? Enfim, eu realmente sinto que é algo que pode trazer equilíbrio. Se você parar, você pode concordar com eles e dizer: sim, ele tem um belo passado colorido com as mulheres, mas todos nós pecamos e estamos aquém da glória de Deus. Eu certamente não poderia ser o primeiro a pegar uma pedra para atirar nele. Ele não foi eleito para ser nosso marido. Ele foi eleito para ser nosso presidente. Permita-lhes tirar as coisas do seu peito e, em seguida, trazer o lado positivo para tentar fazê-los reconhecer que há algo de bom lá e que certamente fará diferença. Agora não faça isso a menos que você pense que pode manter seu temperamento. Mas eu descobri que, com pessoas carnais, se você se sentar e ouvir com muito cuidado e reconhecer as coisas verdadeiras que eles estão dizendo, e então você apresenta o seu lado, eles estão mais aptos a ouvir e poderá realmente trazer a paz para uma situação que tende a ser muito volátil. E isso não é assim diz o Senhor a propósito. É apenas a minha opinião pessoal de uma forma que podemos trazer a paz em nossas famílias e também levá-los a olhar para o bem. Porque agora eles não estão se concentrando no bem. Eles estão se concentrando em mentiras. Por favor, mantenham seus amigos e familiares a uma responsabilidade amigável. Se eles não ouvirem o seu discurso, então não ouçam as suas objeções. Esta é uma dura batalha entre o poder da imprensa e o poder da oração. Mas também devemos insistir gentilmente sobre a prestação de contas daqueles que estão apenas expondo o que eles recolheram das fontes de mídia manipulada.
Bem, eu acabei mudando de assunto aqui. Ou não. O ponto é que este marido e sua esposa sofreram as dores da morte e do luto em adicionar a sua pequena parte para a mudança da maré da opinião pública. Agora devemos continuar a carregar nossas cruzes e insistir suavemente na prestação de contas com aqueles que são tão inflexíveis contra o nosso presidente sem saber nada sobre os fatos reais. Então, por 2 dias, todos nós estivemos no limite de nossos assentos orando por este casal. Mas no processo, orando e sofrendo por este casal, acredito que o Senhor programou esta cirurgia oral perfeitamente, ao mesmo tempo em que ela entraria nesse sofrimento. Na mesma época em que estamos tentando mudar a maré da opinião pública. Assim, tudo trabalha junto. Tivemos a nossa parte de sofrimento, e assim fez Ezequiel. E isso tem sido um pouco do porquê que eu tenho estado mais lenta nas mensagens, porque eu estive muito doente por 2 dias. No processo desta oferta, o Senhor me apresentou uma causa que é dolorosa, transparente e legítima. Tem a ver com crianças deficientes e severamente incapacitadas que foram abandonadas pelos pais para se defenderem. Às vezes, muito frequentemente, nos lixões de fora de uma cidade na Nicarágua. Um homem, um pastor cristão, descobriu esses intocáveis e tornou-se um defensor de sua causa. Aqui neste país, outro homem tornou-se um apoio para essa causa e tem vindo a partilhar a sua situação com os seus clientes em todo o mundo, bem como dar uma quantidade substancial de sua renda. A propósito, ele faz instrumentos musicais para este pastor que construiu uma casa de misericórdia e fornece programas de alimentação que estão mantendo mais de 4.500 mulheres, crianças e idosos vivos com uma fórmula saudável e nutritiva que os ajuda a se recuperar da fome. Como alguns de vocês sabem, a Nicarágua foi dilacerada por contendas e esquadrões da morte. É uma terrível, terrível guerra civil. Eles ainda estão em recuperação e o país está cheio de viúvas e órfãos. Um plano maravilhoso foi instituído para ajudá-los a se recuperar. E agora, alguns deles têm negócios autossustentáveis, bem como voluntariado seu tempo para construir casas para outros que foram resgatados dos sem-teto e das cenas de angustiante pobreza. Agora, alguns desses jovens que cresceram desta forma estão trabalhando nos campos para, você acreditaria, $2,50 por dia. Como você pode apoiar uma família nessa situação? E muito menos alguém que precisa de cuidados constantes que o que está acontecendo com essas crianças deficientes. Assim, a minha próxima mensagem será mais sobre isso e que o Senhor nos ofereceu como um meio de santificação, porque aqueles que mostram misericórdia também receberão misericórdia no seu tempo de necessidade. Estou introduzindo esta missão para vocês, porque ela foi entregue a mim por Deus. Junto com isso, estou perguntando a vocês se vocês estão movidos por essas necessidades para alistar 2 ou 3 amigos que estão procurando uma maneira de ajudar os desesperadamente pobres a ficarem de pé. Este será um apelo de oração para os desesperados, bem como uma equipe de 2 ou 3 pessoas com misericórdia em ajudar e sustentar esforços a longo prazo para ajudá-los a recuperar uma vida. Apenas jogar dinheiro em uma causa não é o que é necessário aqui. É amor,
solidariedade e responsabilidade de nós que temos meios suficientes para viver uma vida confortável, para juntar-se com um casal de amigos que tem um coração para estas crianças e idosos e contribuir para suas necessidades, como eles estão sendo anunciados por um homem aqui dos Estados Unidos que fez um trabalho tão maravilhoso em organizar e alistar ajuda para este pastor. Muitas fotos também estarão no próximo vídeo. Senhor, há algo que você gostaria de dizer? E enquanto eu estava aqui esperando por ele, a primeira coisa que me veio à mente foi porque eu não ouvi sua voz imediatamente como eu costumo ouvir. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha a suprir a vossa privação, e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido não fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. 2 Coríntios, capítulo 8, 13 a 15. Um daqueles filmes sobre a destruição dos Estados Unidos através de erupções e terremotos e parte da Califórnia indo para o mar, o único lugar que as pessoas poderiam ir foi o México. Então você sabe, nesse filme isso é apenas uma probabilidade. O que aconteceria se nosso país fosse devastado e a única esperança que tivéssemos era ir para o sul, pelo México? E então esta escritura seria verdadeiramente cumprida e nossa necessidade seria aliviada pelo excedente, porque nós não teríamos nada. Seríamos tão pobres quanto eles. Então isso é algo a considerar. E então o Senhor começou a falar comigo. Ele disse: isso não é apenas para atender às necessidades dos pobres, queridos. Isto é também para atender a sua necessidade de crescer na santidade do Pai e na misericórdia. Como Ele é misericordioso. Esta é uma oportunidade para dizer não à sua carne e sim à piedade. E isso não é um esforço para você, porque eu chamei você para trazer frutos nesta terra, e aqueles ao seu redor estão muitas vezes em uma perda de como eles podem ajudar os outros que têm necessidades legítimas. Meu coração é que seu coração deve ser inflamado para tocar aqueles ao seu redor em um esforço conjunto para crescer em santidade e solidariedade com aqueles ao redor do mundo. Esta é apenas uma oportunidade de milhões em todo o mundo, mas é uma conexão mais íntima que você será capaz de ver o seu fruto. E quando ele estava dizendo isso, uma escritura veio à mente. Como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita e, com alegria nos lábios, te louvará minha boca. Salmos capítulo 63, versículo 5. E aqui ele está falando sobre nossas almas sendo satisfeitas. E novamente a escritura diz: eles bebem o seu suprimento da abundância da tua casa, e dá-lhes de beber do rio das tuas delícias. Salmos, capítulo 36, versículo 8. O Senhor continuou: a vida abundante é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meu rio das delícias é a preciosa união com a minha noiva, que mais se assemelha a mim com seu coração sensível
para os pobres. Muitos corações estão cansados por relatos de corrupção, mesmo em instituições de caridade. Muitos corações se fecharam e endureceram. Estou trazendo isto para vocês como uma oportunidade de suavizar seus corações, juntando-me em prover esses pequeninos e vendo o efeito que seu cuidado teve em suas vidas. Isso é muito mais sobre você e eu do que você e os pobres. Esta é uma oportunidade de caminhar com minhas sandálias e ser um embaixador de amor para o seu próximo, simplesmente alistando-os. Não é a quantidade que você dá, mas a intenção, o cuidado, o amolecimento de seus corações. Isto é o que estou lhe oferecendo. O reino dos céus foi dado a tais como estes. Isso é das bem-aventuranças em Mateus. E você andará na glória de minha presença, enquanto você assume cada vez mais meus atributos. E esse foi o fim da parte do Senhor nesta mensagem. E eu gostaria de acrescentar que eu fiz algumas pesquisas e que também me ocupou nesses 2 dias. Então eu poderei lhes trazer uma apresentação clara do que está acontecendo na Nicarágua. Você terá pelo menos um pouco de compreensão de como estes pequenos estão sobrevivendo. Ou não conseguem sobreviver. Isso será no próximo vídeo. Eu pensei que seria hoje, mas ainda tenho algum trabalho a fazer nele. Portanto, talvez ainda não seja nesta noite. Enfim, eu os amo, queridos moradores do coração, e saiba que compartilhamos com todos que nos pedem e já demos essa causa. Mas o que se pede aqui é trazermos um par de outras almas, amigos, nesta jornada santificadora, que unam a eles em oração e ajudando em maneiras menores como nós podemos. Isso também é uma obra de misericórdia para os nossos irmãos e irmãs neste primeiro país mundial da América. E quando se trata de fornecer para essas pessoas muitas pequenas doações, isso percorre um longo caminho. Então, uma doação muito pequena de, digamos, 3 pessoas que sabem o que é uma necessidade. Por exemplo, um piso de cimento precisa ser colocado em uma das casas. Eles estão vivendo em um chão de terra. Você sabe, aqui estamos com cadeiras de rodas e coisas em pisos de terra batida. E isso simplesmente não funciona. A comida é extremamente barata. A eletricidade é barata. Qualquer coisa para melhorar as condições de vida e dar a estas pessoas algo para cima. Há um jovem que adora brincar com peças de rádio e restaura rádios. E eles querem enviá-lo para uma escola de eletrônicos. Mas ele não tem nenhum equipamento para ajudá-lo a construir essas coisas. Assim, fornecer o equipamento para ele seria mesmo apenas algumas coisas de cada vez. Seria uma causa que poderíamos empreender. Apenas adotando uma família ou uma causa e estando atrás deles em oração. E enviando ao longo de algumas pequenas doações que somam para uma doação agradável, que vai realmente atender às suas necessidades. E o Senhor está nos pedindo que façamos parte de suas vidas aqui, não apenas mandando um cheque pelo correio. Ele está pedindo que nós interessemos, que nossos corações se amoleçam e sejam mais semelhantes a Ele em um longo prazo. Então fiquem ligados, terei outra mensagem em breve.